Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. Eu tenho o prazer hoje de conversar com Antônio Olavo, que me foi sugerido por nossa amiga comum, Cláudia Correia, e eu estou tendo o prazer de vê-lo, e em breve eu espero encontrá-lo ao vivo, como diria, mas de apertar a sua mão e dizer o quanto eu admiro o seu trabalho. Então, Antônio Olavo é cineasta e pesquisador. Eu diria que também fotógrafo, porque eu vi algumas fotografias suas. É gestor do portfólio Laboratório de Imagens, onde já dirigiu 19 filmes documentários. Em 2017, dirigiu uma série de TV, Travessias Negras. Em 2021, fez esse filme que nós estamos vendo pelo Brasil, que é o 1798, Revolta dos Búzios, além de outros documentários, e atualmente está finalizando o filme A Protetora, Memória Negra da Bahia. Então, nós estamos conversando com alguém que fez uma escolha muito forte, importantíssima, que é sobre, eu diria, a negritude e a negritude baiana. Mas antes de começar essa conversa mais diretamente, Olavo, eu queria lhe pedir para nos dizer quem é Antônio Olavo. Ô, Nery, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui conversando com você. Você é uma figura que já frequentou muitos ambientes das minhas conversas, das minhas vivências, sempre de forma muito forte, muito positiva, muito elogiosa. Então, para mim é uma honra estar aqui com essa conversa contigo. E é difícil a gente se autodefinir, né? Mas eu te diria assim que eu me considero uma pessoa que busco, através da arte que eu faço, ou com imagens únicas, imagens singulares, ou imagens paradas, que seria a fotografia, ou com imagens em movimento, que através do cinema, área que eu trabalho já há 49 anos, eu busco com essa arte contribuir para transformar essa sociedade em uma sociedade melhor. E, identificado como homem negro, portanto, e identificando também a cruel invisibilidade que o passado do povo negro sofre ainda hoje na Bahia e no Brasil, eu tomei uma decisão há muitos e muitos anos e tenho seguido nessa decisão de oferecer uma contribuição para rasgar o véu que cobre essa bela e encantadora memória do povo negro na Bahia e no Brasil. E eu falo isso não é como palavras que formam frases de efeito. Eu falo isso porque eu sinto isso, eu me encanto com essas histórias, considero essas histórias grandiosas, necessitadas de serem conhecidas e que pedem para serem contadas. Então, através do cinema, eu busco compartilhar com outras pessoas. Na medida que eu me emociono e me encanto com essas histórias, eu quero que outras pessoas também se emocionem e se encantem. Então, é uma contribuição modesta, mas é uma contribuição que eu considero bastante necessária nos tempos atuais. Eu acho que é importantíssimo isso. Agora, sabe uma coisa que sempre me chama a atenção com relação à nossa Bahia? É que a nossa negritude não é ressaltada por nós mesmos como eu acho que deveria. Você concorda com isso? Eu acho que há uma mudança nos últimos
40 anos, eu poderia, se eu fosse escolher um ponto de inflexão nesse processo, eu citaria o novembro de 1974, quando se dá a fundação do ILEAE. E a partir daí tudo muda, e muda para melhor. É impressionante, por exemplo, alguns anos atrás, 10 anos, 12 anos atrás, eu observava na rua as pessoas, homens, e principalmente as mulheres, que assumiam seu cabelo crespo, e era um percentual minoritário. Hoje, ao contrário, é uma exceção. Você olha nas ruas, independente da idade, crianças, adolescentes, jovens, ou pessoas maduras, ou até mesmo pessoas idosas, é uma pequena minoria aquelas que não assumem essa beleza do cabelo crespo. Então, eu considero que há uma mudança recente, 4 décadas, diante de 520 anos de história aqui no Brasil, é muito pouco, mas é uma mudança que tem que ser celebrada. Então, eu gosto muito de olhar para trás, olhar para a história. Muitas vezes eu encontro, principalmente jovens, angustiados com as dificuldades, com as discriminações, com a falta de oportunidades, com a falta de possibilidades de adentrar a melhores horizontes. E eu falo com eles e com elas que isso é real, isso existe. Mas se a gente olhar para trás, para o nosso passado, a gente percebe o quanto que nós avançamos. Há 40, 50 anos atrás, um cineasta negro como eu, aqui na Bahia nós tivemos vários exemplos. Agnaldo Azevedo, conhecido como Siri, um grande cineasta, dirigiu 25 filmes, curtas-metragens, não conseguiu dirigir um longa, né? Então, seria o primeiro curta-metragem que ele fez foi em 1969, chamado Dança Negra. Ele nunca... Então, algumas décadas depois, está no meu currículo 7 filmes de longa-metragem, 19, 12 curtas e 7 longas. Isso é um avanço enorme, imenso, né? No Brasil, são poucos os diretores homens negros e pouquíssimas mulheres negras que dirigem filmes. Então, eu acho, Nery, que essa valoração dessa história, dessa memória, é um processo que tem caminhado a passos largos, ainda é insuficiente, principalmente nas escolas e entre as escolas públicas. As escolas públicas ainda continuam com um currículo muito engessado, com um currículo muito fortalecedor da historiografia tradicional. Há avanços, eu não posso nunca deixar de ver isso. Eu trabalhei muitos anos com o tema de Canudos, e comecei em 1983, portanto, isso já tem 41 anos. E naquela época eu comecei a trabalhar com Canudos, primeiro com fotografia, depois com filme. Meu primeiro filme foi sobre Canudos. Os livros de história dedicavam poucas linhas e de forma negativada sobre o movimento de Canudos, de Antônio Conselheiro. Hoje eu tenho a felicidade de lhe afirmar que eu constato, e uma constatação fundamentada, não é no plano abstrato, é uma constatação fundamentada de que Canudos hoje é o tema histórico no Brasil que mais desperta interesse da opinião pública, dos historiadores, dos estudantes, dos intelectuais, dos artistas, etc. Então, isso é uma conquista. Eu me integro nesse movimento que ganhou essa condição de o Brasil conhecer mais sobre Canudos. Em relação a algumas lutas mais exclusivas do povo negro, isso é em processo. Isso ainda está em desenvolvimento, ainda é incipiente, mas já avançamos. Então, eu acho que a Bahia precisa olhar para a sua composição social. Um estado que tem 79% de população afrodescendente, uma cidade como Salvador, que tem 85% de população afrodescendente, tem que ter um cuidado muito grande em relação a essa memória. E essa memória se dá com os nomes dos logradouros, os espaços públicos. É impressionante as ruas de Salvador, as avenidas de Salvador, as praças de Salvador, com nomes de homens e mulheres da elite branca baiana ou brasileira, né?
Eu posso pegar dezenas de exemplos, centenas de exemplos, mas vou falar, por exemplo, do Praça, que sempre foi conhecido como Praça da Piedade, onde foram enforcados 4 jovens homens negros, no dia 8 de novembro de 1799. Essa praça tinha que se mudar do nome há muito tempo. Você, creio eu, que deve conhecer Ouro Preto, e Ouro Preto vive em torno dos Inconfidentes, né? É a Praça dos Inconfidentes, é a Casa de Tiradentes, é a Medalha dos Inconfidentes. Ouro Preto vive em torno disso, celebrando um movimento que ocorreu em 1789, que teve um Marte, que é o Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier. Então, assim, um homem branco. Então, na Bahia, 4 jovens negros, 9 anos depois da Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira foi em 1789, aqui na Bahia em 1798, 4 jovens negros que defenderam as bandeiras que os mineiros defenderam, que era a independência e a república, e foram além, defenderam mais do que isso, defenderam o fim da escravidão, que os mineiros não defenderam. Então, essa praça devia ser Praça dos Mártires da Revolta dos Búzios. E, no entanto, ela tem um nome associado à igreja Nossa Senhora da Piedade, a Praça da Piedade. Então, eu acho assim que esse esforço, esse movimento tem que se dar em todos os planos, nas escolas públicas, nas escolas privadas também, mas nas escolas públicas, onde majoritariamente estão esses adolescentes e jovens negros, no plano da cultura, da subjetividade, da educação. É assim que a gente constrói uma consciência diferente nas gerações futuras. Então, Olavo, é nesse sentido que eu reconheço o que você apresenta indiscutivelmente, que nós avançamos. Eu tenho um colega da universidade, o professor Jaimilson Paim, que é um dos fundadores do SUS, que me diz que eu sou apressado. E ele diz, Nery, as transformações sociais levam tempo para ocorrer. Como eu estou envelhecendo, beirando os 80 anos, eu esperei ter visto transformações, eu diria, mais radicais. Eu não vi um prefeito negro eleito por uma imensa maioria de soteropolitanos. Né? Você tem toda a razão quando propõe que a Praça da Piedade mude de nome. Felizmente, nós trocamos o nome ali em Ondina de um paulista branco, que eu não vou citar o nome, por nosso Milton Santos. Eu adorei essa transformação. Então, talvez seja nesse sentido que eu digo que nós precisamos, nós baianos, radicalizar um pouco mais, trabalhar mais sobre a questão do racismo, né? Esse racismo estrutural, reconhecer melhor, e aí eu lhe perguntaria se você concorda comigo, essa abertura que a universidade fez, sobretudo a partir do professor Naumar de Almeida Filho, com as cotas, que mudou a cara da minha faculdade, a faculdade de medicina. Né? Portanto, é nesse sentido que eu lhe digo que eu gostaria de ter visto uma aceleração, e agora com as redes sociais, eu espero que nós possamos acelerar isso. E a sua contribuição nesse sentido tem sido extraordinária. Aliás, nesse sentido, eu vou até lhe perguntar, como é que você tem visto o papel da universidade, e a Universidade Baiana em particular, com o reconhecimento da nossa negritude, do nosso valor, da nossa cozinha, das nossas cores, da nossa arte, da nossa língua, né? Que junto com a Tupi, nós temos centenas de milhares de palavras que são de origem africana, né? Então, como é que você pensa hoje o papel da universidade no reconhecimento do negro na história do Brasil e da Bahia em particular? olha, Nery, eu também tenho um pouco essa angústia que, ao longo da minha vida, ela, felizmente, tem se acalmado mais. Eu tenho 68 anos, portanto, eu também já estou numa idade avançada. E, na minha juventude, eu tinha uma ansiedade muito grande por mudanças mais rápidas, mais atuais. Eu queria viver já a revolução, eu queria viver já uma sociedade justa e solidária. Eu não vou falar igualitária, porque igualitária acho que não vai existir nunca, mas uma sociedade justa e solidária é possível, sim, não é uma utopia.
É algo que precisamos construir, algo que é viável, sim, uma sociedade justa e solidária. Então, eu tinha muito esse anseio de já querer estar vivendo. Com o passar do tempo e com o meu mergulhar, olhando mais para o passado, para a história, foi que eu percebi que as coisas não caminham com a nossa vontade apenas, né? Com a velocidade que desejamos. E repare, você fala alguns aspectos assim, e eu também identifico, eu concordo contigo, é, mas se a gente imaginar que a escravidão negra no Brasil durou 350 anos, isso são 13 gerações. Tataravô, tataravô, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, 13 gerações, uma minoria branca sendo dona, possuindo uma esmagadora maioria negra. Então a escravidão foi algo que normalizou, ficou tudo, era tudo, naturalizou essa condição de superioridade e essa condição de inferioridade. Isso foi naturalizado. Eu sofri as consequências disso na minha infância. Eu nasci em 1955 e no início dos anos 60 eu sofri as consequências disso na minha escola, quando eu tive apelidos que eu nem vou citar aqui, porque é uma memória que eu não faço questão de recuperar. Tive apelidos extremamente preconceituosos, apelidos que me colocavam numa condição de reclusão, de timidez. Eu me considero, né, extremamente tímido. Eu já falei para milhares de pessoas, 3.000 pessoas, debatendo filmes meus, como falo para 2, 3 pessoas, mas fora daquele momento de falar, eu me considero extremamente tímido. E a minha timidez foi quebrada há 40 anos atrás apenas, quando eu tinha 28 anos, quando eu percebi que era uma característica que eu tinha, mas que eu tornei ela motivo de orgulho, motivo de beleza. Eu comecei a considerar ser tímido algo bonito, algo belo, que foi isso que me permitiu, mantendo a timidez, que eu não vou superar nunca, ao mesmo tempo, essa condição de tranquilamente falar para 3.000 pessoas. Então, mas tudo isso são essas consequências desse processo histórico. Então, os lugares que o negro e a negra precisa estar, você precisa saber seu lugar, piadinhas que quantas vezes eu já não ouvi na minha infância, na minha adolescência. Então, essa questão tão naturalizada da inferioridade, isso causa traumas profundos. E aí se reflete em tantas outras coisas aqui da Bahia. Quer dizer, a universidade, a academia, as artes e a cultura na Bahia, a oficial, a predominante, é branca. Isso tem mudado, mas há ainda uma hegemonia desses setores. Então, o governo na Bahia é um governo branco. Os governos na Bahia, o governo branco. Quantos secretários nós temos negros? Você falou de um prefeito, que nunca tivemos eleito, tivemos um prefeito de um tempo curto. E os deputados, e os vereadores, e os secretários de Estado? Então, há uma hegemonia ainda muito forte nesse segmento minoritário branco. E eu acho que a universidade, inclusive, ela ficou muito incomodada com a conquista das políticas de cotas. Isso é uma conquista. Em 2017, eu fiz uma série, né, chamada Travessias Negras, que eu entrevistei estudantes de medicina, estudantes de direito, estudantes de comunicação, e eles falavam, eles estavam no início ainda da consolidação, da implantação da política de cota, 2017, e eles falavam das dificuldades que ainda eles sofriam. Há poucas semanas eu tomei conhecimento de uma notícia que eu achei assim, maravilhosa, que as universidades públicas no Brasil, hoje, majoritariamente, têm 52%, 55% de estudantes afrodescendentes. Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque a população brasileira é majoritariamente afrodescendente, 55%. Aqui na Bahia, a universidade deveria ter pelo menos 80% de pessoas negras, afrodescendentes. Não tem ainda. Mas, como eu te falei, assim, se eu olho para trás e vejo que no passado eram raros esses nomes.
Eu citaria alguns deles, mas nem precisaria. Perceba, o Milton Santos, que você citou de uma forma brilhante, a dificuldade que ele enfrentou, consciente ou não consciente, porque ele era um dos poucos. Indo mais para trás, o Teodoro Sampaio é um gênio, um homem que, inclusive, ele já conceituado, celebrado principalmente em São Paulo, ele tinha irmãos escravizados, a mãe era escravizada. E não só Teodoro Sampaio, mas tantos outros, o quanto sofreu Manuel Quirino, um precursor do design brasileiro, o quanto sofreu no filme. O homem que fundou, em 1895, o primeiro partido operário no Brasil, Manuel Quirino, aqui na Bahia. Isso não há um reconhecimento disso, de que Manuel Quirino, entre tantas outras virtudes, teve essa também de fundar o Partido Operário em 1895. Então, são tantos outros que existem, né, que fizeram história aqui na Bahia, que não tiveram essa história conhecida. Então, eu acho que a universidade tem um papel importante que também está mudando. Se há algumas décadas atrás o domínio absoluto, a hegemonia branca absoluta, que se traduzia no reforço, no estímulo da historiografia tradicional, nós temos hoje na universidade figuras importantíssimas que têm produzido trabalhos muito importantes, mas que esses trabalhos se fecham ainda nos limites da universidade. A universidade precisa se abrir mais. As últimas gestões, tanto da UFBA quanto da UNEB, têm contribuído, têm avançado nesse campo. Agora, não é fácil, inclusive, para esses novos gestores, porque você mexe com a estrutura secular de privilégio, de dominação, de espaços de branquitude, que modificar isso enfrenta resistências muito poderosas. Então, eu acho assim que a universidade tem uma contribuição muito valiosa. Agora, ela não é o único espaço de transformação da sociedade. Quer dizer, eu considero um professor de um ensino fundamental de uma importância enorme, porque vai formar as novas gerações que vão ter preocupações com a questão do gênero, a questão étnica, a questão do meio ambiente. Então, nós não podemos continuar nesse mundo atual da forma que nós estamos. Mas como é que você vê a educação, Olavo, nesse momento, mesmo olhando todo esse avanço, e eu estou lhe ouvindo e dizendo, metade da minha alma reconhece tudo isso que você está dizendo, a história, nós avançamos, mas metade da minha alma diz, eu quero avançar muito mais e talvez mais rápido. E aí, nesse sentido, como é que você vê a educação no Brasil e a educação na Bahia em particular, como, digamos, possibilidade de transformação de nosso quadro, para lembrar do nosso Raul Seixas, do nosso quadro social? Eu acho que a educação é revolucionária, é transformadora. Poderia citar muitos exemplos, mas vou citar o meu. Meu pai morreu em 1974 em Jiquié, até então eu estudava lá. E no ano que meu pai morreu, em 1974, ele resolveu que o filho que trabalhava com ele, que era eu, meu pai tinha um bar em Jiquié, eu trabalhava lá, tinha que vir para Salvador para estudar. Final do ano de 74, ele morreu, eu voltei para o sepultamento dele e quis ficar no bar, tomar conta do bar. Era um botecozinho de 2 portas que ele tinha. Quis. E meu irmão disse, não, não vamos mudar nossos planos, nós já temos, meu irmão também estava só, nós já temos, você vai ter que voltar em Salvador e continuar seus estudos. Eu fiquei incomodado com meu irmão, porque eu queria tomar conta do bar. E hoje, como eu agradeço ao meu irmão pelo fato de ele ter dito que eu deveria ter... Eu vim para Salvador, fiz a universidade e hoje estou um cineasta negro graças a esse movimento da educação, do estudo. Então, a educação é revolucionária. A educação e a cultura. Agora, a educação pública, principalmente das escolas da Bahia, ainda deixam muito a desejar. E eu falo isso, né, na condição de que eu conheço um pouco. Eu não estou falando aqui palavras soltas, bonitas, que eu ouvi dizer. Eu conheço. Meus trabalhos são principalmente veiculados em espaços públicos e dentro desses espaços públicos, nas escolas públicas. Conheço bastante, não conheço profundamente, mas conheço bastante a realidade das escolas públicas, que é muito diferente das escolas particulares.
mas as escolas particulares, a esmagadora maioria, tem estudantes brancos e brancas. Eu tenho uma filha, obviamente, negra, que estudou em escolas particulares, que ela era a única criança, minha filha tem 18 anos, a única criança negra das escolas. A última escola que ela estudou foi o Colégio Antônio Vieira, que tinha um percentual maior. Na sala dela tinha 6 estudantes negras, numa turma de 42. E aquilo foi uma maravilha, porque nas anteriores ela era sozinha. Então, eu acho que a educação pública precisa ser feita uma revolução nessas escolas públicas, em todos os níveis. Na formação dos professores e professoras, que também não é só o Estado, não é só o governo, a responsabilidade não é só deles, é também dos professores e das professoras, na infraestrutura, nas condições, nos currículos dessas escolas. Nós não podemos continuar com os currículos tão engessados quanto nós temos atualmente. Então, como regra, as escolas públicas estão muito precárias. Como regra, tem exceções. E eu conheço algumas dessas exceções do mesmo modo que eu conheço as outras. Então, eu acho que, se a gente quiser construir uma sociedade melhor no futuro, temos 2 eixos para a gente poder trabalhar: a educação e a cultura, porque isso muda, inclusive, a mentalidade das pessoas, muda a compreensão em como viver nesse mundo atual. Então, nós não são as obras, viadutos, empreendimentos, não são nada tem a importância que a educação tem. Então, eu acho que nós temos muito a desejar ainda. Eu poderia sintetizar, repetindo até uma palavra que já falei, né, assim, precisa ser feita uma revolução na educação brasileira, não somente a baiana. Nós não podemos mais, no Brasil, estar discutindo... a humanidade tem que caminhar sempre para um mundo melhor. Nós não podemos estar discutindo entre alternativa de retrocesso e alternativa de progresso. Agora, isso só muda com a consciência, a tomada de consciência, uma visão crítica, e quem constrói isso é a educação e a cultura, né? A minha vida aqui em Salvador mudou depois que eu assisti um filme de Miguel Littin chamado Atas de Marúzia, isso em 1976, 77. Eu saí desse filme dizendo: doravante, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar esse mundo no qual eu vivo. Um filme mudou a minha vida. Por isso, uma música, uma peça de teatro, um quadro, um livro pode mudar a vida das pessoas. Agora, nunca vi ninguém dizer que um viaduto, que uma rua, uma praça que mudou a sua vida. Olavo, faz pouco eu conversei com um amigo, um colega nosso, Siddhartha Ribeiro, que escreveu um livro onde ele diz que nós estamos caindo no abismo, e ele chama de apocalíptico modo como nós temos cuidado da nossa vida e desse mundo. Isso é uma coisa. A outra é que eu queria lhe perguntar o que você acha da contribuição dos artistas, da arte e da cultura baiana para a transformação de nossa cidade negra, de nossos espaços públicos. Como você vê a contribuição, eu repito, da arte e da cultura, particularmente dos artistas, homens e mulheres negros da Bahia, para essa transformação que nós dois desejamos tanto? Primeiro, Nery, eu, assim, mesmo identificando uma situação atual bastante delicada, bastante complexa, eu creio que a gente caminha para uma evolução. Eu não creio que a gente caminha para a barbárie. A barbárie já vivemos. Nós já vivemos a barbárie em todos os planos, né? Na medicina, poucas décadas que a penicilina foi inventada, né? A cura de doenças que anteriormente... As pessoas anteriormente morriam e não se sabia nem de quê. Hoje é preciso prolongar a vida. Então, acho que a gente caminha para uma condição melhor. Um primeiro cineasta que fez um filme da Bahia, o primeiro cineasta, Diomedes Gramacho, em 1912, fez um curta-metragem também. Quer dizer, hoje você tem uma legião de pessoas produzindo, criando. Então, eu acho que eu não vejo o nosso futuro como um futuro pior do que atual. Eu acho que
que tinha de pior do que a escravidão negra? Não, nada. Então, nós conquistamos, nós avançamos, né? A monarquia, o que tinha de coisa mais deplorável do que a monarquia, o direito divino que Deus destinava aquele homem ou aquela mulher para ser rei ou rainha? Nós derrubamos a monarquia na maior parte dos países no mundo, aqui no Brasil, inclusive. Nós conquistamos uma república que não, pode não ser a república democrática dos nossos sonhos, mas é uma república. Então, é o povo que está elegendo esses últimos governantes, bem ou mal, que estão aí. É o povo que elegeu. Temos que entender isso. Como é que muda essa consciência do povo é outra história. Mas você não acha que nós vivemos atualmente uma escravidão econômica em que os pretos e pretas sofrem mais? Eu acho que nós vivemos um tempo duro, mas sofrer mais do que na época da escravidão, não. A escravidão era nada. A escravidão era nada. Se trabalhava 30, 40, 50, 60 anos para se juntar. Os 60 não, porque a vida útil de um homem escravizado era muito baixa. Se trabalhava durante décadas para se juntar o dinheiro para se comprar alforria e depois se morria, porque não se tinha direito de gozo, de viver. E essa escravidão ela foi uma conquista apenas em 1888, tardiamente. Então, eu acho que o capitalismo hoje destina ao povo negro os piores lugares, as piores condições de vida, a crueldade do sistema, tudo negativo, mas nada pior do que anteriormente. Anteriormente, um homem negro e uma mulher negra não podia sentar diante de um homem branco. Um homem negro e uma mulher negra não podia levantar o olhar, não podia aumentar o tom de voz. Não era cidadão nem cidadã, era coisa. Era um objeto, era uma coisa, era um objeto que pertencia àquele outro, àquela minoria, ou àquela outra também. Então, eu acho que houve um avanço, sim. Agora, é insuficiente, queremos mais, precisamos mais. Você sabe, desculpe, você sabe que 60% das pessoas nas cadeias brasileiras, e não é diferente na Bahia, são pretos e pretas jovens por causa de um dispositivo que eu abomino há mais de 40 anos, que é o tráfico. O tráfico de maconha, em particular. 60% dos presos e presas são pretos e pretas e jovens. Por outro lado, você também sabe que quem mais morre de morte matada, de morte morrida, de morte social, são pretos e pretas. Então, em que pese, quer dizer, os avanços, seguramente você tem razão, que nós temos alcançado, eu penso que nós expomos pouco isso. Eu penso que, e eu queria lhe ouvir, que isso nos revolta pouco ainda, ter 60% de pessoas presas, jovens, pretos e pretas. Como é que você tem visto isso? É muito duro você identificar essa realidade que está nas periferias das grandes cidades, particularmente aqui em Salvador. A Bahia tem algumas das cidades mais violentas do Brasil. A minha querida Jiquié, que eu nasci, era a primeira e perdeu esse posto. É a segunda cidade mais violenta do Brasil. Isso é uma tristeza muito grande. E essa violência atinge majoritariamente a juventude, os adolescentes negros e negras. Tem um diretor de uma escola aqui, né, eu não vou citar o nome nem dele nem da escola, semanalmente, sem exagero, ele me manda dizer: amigo, mais um jovem estudante da escola foi assassinado, ou pelo tráfico ou pela polícia. São jovens de 13, 14, 15, 16 anos. Então, essa juventude negra sofre hoje genocídio e há uma naturalização disso, há uma banalização, não se toca muito nesse assunto. Esse assunto incomoda tanto que muitos não querem nem se envolver com a solução dessa questão. Então, essa realidade é dura, essa realidade é cruel. Agora, é um pouco que eu te falo assim, essa realidade necessita de uma mudança estrutural. Por que os jovens se envolvem com esse mundo tão cruel do tráfico, do crime, das transgressões sociais? Porque não encontram oportunidades outras que lhes apresente horizontes melhores. Eu poderia estar em Jiquié até hoje tomando conta de um boteco, vendendo tripa de porco assada, foi a podre, que é aquela cachaça com raízes,
poderia estar lá, mas eu vim para a universidade, estou aqui hoje. Então, essas oportunidades precisam se nivelarem, serem oferecidas de uma forma mais plena, porque isso desperta estímulo. As pessoas não nascem com seu destino traçado, eu não acredito nisso. As pessoas constroem seu destino, a depender das oportunidades, depender dos estímulos. E, nesse particular, Nery, os criadores de arte, os fazedores de cultura, têm um papel importantíssimo. E é impressionante como as pessoas... Eu vivo isso cotidianamente. As pessoas pensam que os artistas não precisam pagar condomínio, pagar luz, pagar água, almoçar, pagar o seu almoço, pagar a mensalidade do filho ou da filha na escola. Basta os parabéns, basta um abraço, um tapinha nas costas, está tudo bem. O tempo inteiro eu recebo solicitações de exibir meus filmes em espaços públicos e espaços privados. E até nos espaços privados, as pessoas dizem, queria que você viesse exibir seu filme. Eu digo, ótimo, vou com o maior prazer, cobro tanto. E o pessoal reage, você cobra para exibir seu filme? Mas eu vivo disso, eu sou cineasta, essa é a minha profissão. Eu vivo disso. É a mesma coisa um poeta que faz poesia. Fazer poesia não é para qualquer um, não. Eu mesmo não consegui ser poeta, tentei até. Escrever um livro não é para qualquer um, eu nunca tentei, mas eu sei o quanto é difícil, quanto precisa de dedicação, pintar um quadro, fazer uma peça de teatro. E aí o papel do Estado é fundamental nisso. As pessoas desconhecem que o Estado tem um papel importantíssimo a manter viva essa produção cultural, essa produção artística, porque é ela que dá força, é ela que, inclusive, gera rendimentos, gera impostos. Eu tive 2 meses atrás, um pouco menos, em Portugal. Fui a alguma cidade, Lisboa, Sintra, Porto. Portugal vive da cultura, da história, da arte e da memória. Mas é a cultura, a história, a arte e a memória da elite branca colonizadora portuguesa. Mas Portugal vive disso. São milhares de pessoas de outros países, diariamente, gastando euros em Portugal. Então, Portugal percebeu que a cultura, a história, a memória e a arte deles traz dividendos, traz receitas. Aqui no Brasil, nós não percebemos isso. Um Pelourinho, do jeito que está abandonado, eu digo isso porque eu ando todos os dias, eu estou falando aqui do Centro Histórico Pelourinho, a Portfólio tem sede aqui no Centro Histórico. Todos os dias eu ando por esse aqui, quando eu deixo o meu carro no estacionamento, abaixo dos sapateiros e venho até a Rua Chile. Então, Pelourinho, semi-abandonado, tem um corredor aqui da Rua Chile, antiga Rua Direito do Palácio, super policiado, todo bonitinho, mas fora do corredor, abandonado. Fora desse corredor, nas transversais da Rua Chile, é o abandono, é o lixo, a sujeira, é a violência. Isso pode acontecer. Então, assim, investir na cultura, o governo precisa entender isso, investir na cultura, está investindo no país, investindo na efervescência cultural, e isso atrai turista, atrai recurso, atrai dividendo, atrai investimento. Isso é bom para todo mundo, ganha os artistas, ganha o povo da Bahia e ganha quem vem de fora para apreciar. As pessoas vêm para Salvador para ver um viaduto, vêm para Salvador para ver a fachada bonita de um prédio, vêm para Salvador para ir para shopping? Claro que não. Vem para Salvador para ver a capoeira, o candomblé, ver as artes, ver a arquitetura, ver os espaços que existem em Salvador, que a cultura fomenta e cria uma efervescência. A música, o teatro, a dança, o cinema. As pessoas vêm de Salvador para ver isso. E isso atrai recursos. Então, o governo precisa entender isso, investir mais. O governo da Bahia, particularmente, tem investido pouco na área cultural. Despejou muito dinheiro com a lei Paulo Gustavo, antes a Aldir Blanc, mas dinheiro federal. Dinheiro federal. Para o audiovisual foi 115 milhões esse ano para o audiovisual da Bahia. Maravilhoso. O ano passado, na verdade, 2023, o final do ano passado, e pagou esse ano, 2024. Maravilhoso, mas verba federal. Então, o governo do Estado, a prefeitura do Estado, precisa também investir nisso, porque tem retorno, gera emprego, produz criatividade, gera renda, gera tributos, porque todo mundo paga imposto. Quando eu emito uma nota fiscal da minha empresa, por um trabalho que eu faço, eu desconto lá um imposto. Então, o papel dos artistas, os artistas ainda hoje na Bahia, no Brasil, como regra, não vamos citar fulano, beltrano, cicrana, não, que são exceções.
como regra, vive sem o valor devido. Isso quer dizer que o poder público não tem apoiado o seu trabalho como deveria? Aí eu tenho que relativizar. Esse último filme que está em cartaz num circuito de cinema é fruto de um edital público. Em 2014, um edital de R$ 300 mil do IRDEB, que nós fomos selecionados. Agora, eu gastei 3 vezes mais para fazer o filme do que o valor do edital. Agora, sem o dinheiro do edital, eu não teria feito. Eu passei 13 anos fazendo um filme. E quando me perguntam, e muitas vezes me perguntam, qual foi a dificuldade maior lá, você fazer o filme 1798, Revolta dos Búzios? Eu digo, patrocínio, verba. Eu passei 13 anos, principalmente em busca desses recursos. Imagine, eu tenho um sonho de fazer a trilogia das grandes lutas negras na Bahia, que é a Revolta dos Búzios, 1798, a Revolta dos Malês, 1835, e a Sabinada, 1837. Eu não posso passar 13 anos para fazer cada um desses filmes. Eu não tenho mais idade para isso, nem força, nem vitalidade, nem saúde, etc. Então, o que eu quero lhe dizer assim, que eu não falo em questões pessoais, não é por mim ou não por mim, é pelo coletivo. Nesse período da pandemia, logo após a pandemia, eu andava pelas ruas aqui do Centro Histórico, tinha dia que eu chorava de ver os artistas de rua alegrando, trazendo reflexões, trazendo sentimentos, trazendo emoções para as pessoas, logo no pós-pandemia, e com o chapéuzinho ao lado a receber R$ 1 de um, R$ 2 de outro, e o Estado não apoiou, os governos, todos os níveis, municipal, estadual, federal, não apoiou como devia. Teve a Aldir Blanc, teve a Paulo Gustavo. Quanto tempo depois? A Aldir Blanc foi 2 anos depois, a Paulo Gustavo foi 3 anos depois. Mas esse apoio tem que ser uma coisa formal, uma coisa oficial, uma coisa permanente, não pode ser de quando em vez. Então, eu não coloco nesse plano, né, assim, do que eu recebi ou não recebi, eu coloco num plano mais geral, um plano mais amplo, um plano mais coletivo, porque eu faço parte desse movimento coletivo. Eu não quero resolver as questões, eu não quero ter apenas os meus projetos apoiados, eu quero que tantos e tantos tão bons projetos. A história da Bahia é tão encantadora. E eu fico pensando, assim, poxa, será que alguém não vai fazer um filme sobre isso? Hoje eu estava vendo uma fotografia maravilhosa de Clarindo Silva. Clarindo Silva é um patrimônio da cultura nacional. Será que ninguém vai fazer um filme longo, um documentário sobre a história de Clarindo Silva? Aí você ou qualquer pessoa pode dizer, por que você não faz, Olavo? Eu digo, é porque eu estou com outras coisas na frente, eu não posso fazer tudo, eu não tenho nem mais idade. Eu fiz 19, mas em 49 anos de profissão. Então, eu falo Clarindo Silva e tantos outros que eu poderia citar aqui. Alguns desses nomes que eu já citei, não existe nenhum filme sobre Manuel Quirino, não existe nenhum filme sobre Teodoro Sampaio. Agora eu vou voltar um pouquinho do que eu já falei, sobre a Revolta dos Malês. Não existe nenhum filme sobre a Revolta dos Malês, a maior rebelião urbana de negros escravizados do Brasil foi a Revolta dos Malês, não existe nenhum filme. A Sabinada, meu caro Nery, ela tomou... A Revolta dos Búzios, 1798, foi uma conspiração, embora tenha esse nome de revolta. 37 anos depois, em 1835, a Revolta dos Malês foi uma rebelião, foi uma revolta. Mas 2 anos depois, houve uma tomada do poder aqui na Bahia. A Sabinada. E o líder da Sabinada, e por isso até que ela tem esse nome, era Francisco Sabino, um médico, colega seu, um médico negro. Francisco Sabino tomou o poder em Salvador e exerceu esse poder durante vários meses. Isso é um fato quase que absolutamente desconhecido na Bahia e no Brasil. A Sabinada precisa ter um filme sobre ela. A Sabinada precisa ter peças de teatro, precisa ter música sobre a Sabinada. Não existe nenhuma. Precisa as pessoas escreverem sobre a Sabinada. Sabe por que isso é importante, Nery? Porque eu mesmo me perguntei muito no passado, e felizmente eu tive essa resposta. Mas por que é importante essas questões serem conhecidas? Por que é importante ser conhecida a história de Canudos, a história da Revolta dos Búzios, dos Malês, qual a importância que isso tem?
isso muda totalmente a forma do povo negro viver e pensar no país. A imagem que nós tínhamos, que eu tinha, que felizmente mudei, do nosso povo, era a imagem de inferioridade, de dor, de humilhação, de sofrimento. O povo escravo foi um povo escravo, um povo que não tinha condição de se libertar. Era isso que a elite branca passava para todos nós. Na Revolta dos Búzios, teve um advogado, Zé Barbosa de Oliveira, que ele era tio-avô de Rui Barbosa. O Barbosa nasceu muito depois. O Zé Barbosa de Oliveira defendeu os conspiradores, e uma defesa maravilhosa, com 200 páginas manuscritas. Agora, o principal argumento dele foi que esses homens negros não tinham luzes suficientes para levantar aquelas bandeiras da independência, de uma república democrática, do fim da escravidão. Eles não tinham condições de fazer isso. Portanto, eles deviam ser inocentados, eles não podiam ser punidos. Quer dizer, um argumento enviesado, mas que foi maravilhoso, porque conseguiu salvar a vida de pessoas que estavam condenadas à morte, conseguiu reduzir pena de muitos outros. Mas perceba como é a concepção dessa elite branca. Então, o que eu lhe digo, assim, que é preciso a gente conhecer isso, porque isso nos dá identidade, nos fortalece nossa estima, e isso nos dá, sobretudo, pertencimento. Eu falo sobre essa história do povo negro, mas falo com orgulho, com um sentimento tão pleno de que, puxa, que coisa, como é bom eu descender desse povo, né? E não com vergonha, pô, meu povo foi escravo, foi isso, foi aquilo, né? Pelo contrário, a nossa história, nossa cidade, nossas vidas. Outro dia eu dizia aos amigos, tudo isso foi construído a partir do sangue, suor e lágrima do povo preto. Sem o povo preto, o Brasil não existiria. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, Olavo, a gente já caminha para quase 45 minutos de conversa, de agradabilíssima conversa, e eu queria lhe ouvir, você me dissesse, para quando nós teríamos A Protetora, e como o seu filme, que eu assisti emocionado, A Revolta de Búzios, para quando A Protetora, e como tem sido como você tem experimentado a viajar com esse filme extraordinário, Búzios? Nery, esse projeto da Protetora é outro projeto que eu estou há 4 anos envolvido nele. Comecei em 2019, vai fazer 5 anos. E se qualquer pessoa me perguntar qual a maior dificuldade, Olavo, eu respondo. É o recurso, é o apoio, o financiamento. Nós fizemos um financiamento coletivo, conseguimos 30 e poucos mil reais, tivemos um apoio da Bahia Guard de 51 mil reais, e tivemos um apoio também de uma emenda parlamentar do deputado Valdenor Pereira de 50 mil reais. Quer dizer, muito pouco. Um filme documentário, longa-metragem. Bem rapidamente, assim, eu vou te dizer, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, ela tem 192 anos, ela foi fundada em 1832, ela atravessou todo esse período ininterrupto de funcionamento, e ela teve um papel extraordinário na vida do povo negro, não somente no período da escravidão, apoiando na doença, na invalidez, nos problemas de saúde, na compra de cartas de alforria, e mesmo depois da conquista da escravidão. Então, é a Associação Civil Negra mais longeva das Américas. Uma associação como essa precisa ter sua história documentada, sua história registrada e mais amplamente conhecida. Mas vai ser o meu próximo filme. Difícil ou fácil, mas vai ser o meu próximo filme. Eu já estou voltando para retomar o trabalho com ele e espero, quem sabe, até o final do ano concluir. Sobre esse movimento atual que eu estou vivendo, da exibição do filme 1798, Revolta dos Búzios, no circuito comercial, é uma felicidade enorme que eu tenho tido, porque o filme já está na 5ª semana, estamos iniciando em julho, ele na 5ª semana, nós já passamos por 12 capitais do Brasil, 12 capitais, a receptividade tem sido enorme, muitas dessas sessões sendo aplaudidas no final das sessões, não somente na Bahia, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Belém do Pará, em Aracaju, que eu tenho notícias, as pessoas me dizem, poxa, as pessoas aplaudiram no final. Ontem minha companheira, eu falava para ela de uma sessão, eu recebi a notícia, pô, o filme, acabei de assistir, o pessoal aplaudiu muito no final. Eu falava para minha companheira, ela disse assim,
Poxa, eu não lembro quando isso aconteceu com um outro filme. Claro que aconteceu com outros filmes, mas é raro. Então, a felicidade para mim é enorme. E eu topei essa empreitada, né, por um motivo muito simples. A Revolta dos Búzios é um movimento mais importante do que a Inconfidência Mineira. É um movimento que o Brasil precisa conhecer, porque ele lutou pela independência que nós só conseguimos em 1822, 1823, aqui na Bahia. Os conspiradores de Búzios lutaram por uma república democrática, que ela só foi proclamada no Brasil em 1889, nada democrática pelo Marechal Deodoro, e ela tem um diferencial em relação a todos os outros movimentos, antes e depois. Ela lutou e defendeu a bandeira do fim da escravidão. A Inconfidência Mineira não defendeu o fim da escravidão. A Inconfidência Carioca de 1794 não defendeu o fim da escravidão. A Insurreição Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, nenhum desses movimentos defenderam o fim da escravidão. Aqui na Bahia, os conspiradores de Búzios defenderam essa bandeira tão grandiosa, tão necessária, tão importante, e que só foi conquistada em 1888, 90 anos depois. Então, a memória desses homens, dessas mulheres que lutaram por bandeiras tão importantes, precisa ser conhecida pelo Brasil. Então, eu estou assim, muito feliz que é o filme que conta um pouco dessa história. É um filme documentário, e eu agradeço muito assim, as pessoas que têm ido nos cinemas assistirem. Eu não sei se nossa amiga Cláudia Correia lhe disse da nossa luta para revitalizar a Igrejinha do Rio Vermelho, a Igrejinha de Santana. Eu espero que você possa, no próximo ano, conversar conosco lá na Igrejinha do Rio Vermelho restaurada. E ela tem sido uma grande divulgadora do seu filme. Mas eu, para concluir nossa conversa, queria lhe oferecer uma poesia. Eu encontrei no livro Mulheres, Poetas e Baianas, editada pela Caramuri, eu encontrei uns versos de Cleise Furtado Mendes que eu queria lhe oferecer para concluir nossa conversa. Tem o título de Lira da Mentira. Ninguém encontra a palmeira onde canta o sabiá. Em nosso tempo, a mentira não se cria em pernas curtas, nem nada à tona das águas. A mentira e sua ira campeia altiva nas pistas, cavalga assim, nua em pelo, por planaltos e avenidas. Já não há por que cobri-la com túnica de palavras, com mantos de alegorias. Ela vaza em cada poro da tela e seus microtons. Ela estoura os decibéis das vozes que aqui gorjeiam seu rouquinho tralalá. Nosso tempo tem areias para ferir a garganta do último sabiá. Para você, essa poesia que eu acho que tem a ver com nossa conversa, Olavo, e eu queria lhe agradecer muitíssimo esses minutos que enriqueceram a minha vida, a minha alma, e que eu tenho certeza vai enriquecer a vida e a alma de muitos que vão poder nos ouvir. Obrigadíssimo por seu generoso tempo, por sua alma forte, por suas utopias que nos fazem caminhar. Por quê? Porque a utopia é o horizonte que nos faz caminhar. E eu espero estar vivo para ver o seu filme A Protetora. Obrigado, um grande abraço. Nério, eu queria lhe agradecer, se você me permite, eu queria lhe devolver um presente de uma poesia também. Eu queria citar rapidamente aqui para você, que não foi escrita por mim, foi escrita pelos homens que conspiraram em 1798 e que a fixaram nos papéis manuscritos nas ruas de Salvador. Abre aspas. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição. Sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento. A liberdade é a doçura da vida, o descanso dos homens com igual paralelo de uns para com outros. Finalmente, a liberdade é o repouso e bem-aventurança do mundo.
Fecha aspas. Isso é uma coisa linda, encantadora. Eu queria dedicar para você, Nery, e lhe agradecer demais. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, estamos juntos. Obrigadíssimo e até a protetora. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.